A paz do Senhor, sejam bem-vindos ao canal Recalculando a Rota. Estamos iniciando mais uma lição Betel Dominical, a lição de número 6 da revista do quarto trimestre. Esse trimestre nós estamos estudando sobre a carta aos Efésios. E quão rica é essa carta? O autor da nossa lição coloca aqui uma exposição sobre as riquezas da graça, misericórdia e a glória de Deus. Então, a carta que demonstra de forma abundante a graça de Deus, a misericórdia que Ele teve para conosco. Hoje, na lição de número 6, nós vamos ver a revelação do mistério chamado Igreja. A lição está fundamentada no capítulo 3 da carta aos Efésios. E a carta já passou pelo momento onde o apóstolo começa com um hino apresentando a forma como Deus nos amou, como Ele elaborou um plano de salvação antes da fundação do mundo. Antes que existisse mundo, Ele elabora um plano de salvação. A carta já falou também da condição em que estávamos. Esse plano precisou ser elaborado porque Deus já sabia que nós estaríamos distante dEle. E nós estávamos mortos. O capítulo 2 começa dizendo que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Deus nos reconciliou consigo. E mais, Ele fez com que houvesse uma reconciliação entre o povo da promessa, que trazia a promessa ali na antiga aliança, com os gentios que estavam desprezados pela nação de Israel, que achavam que a promessa era apenas para eles, mas o plano já nos alcançava os gentios antes da fundação do mundo. Não há surpresa no meio do caminho, nós não entramos de surpresa no meio do caminho. Deus já havia elaborado esse plano. Então nós vamos entender esse mistério, porque até então não se entendia, os profetas antigos não conseguiam entender isso. E o Paulo diz que até o mundo espiritual, as potestades do ar, não entendiam de fato esse mistério, o que iria acontecer. Deus elaborou um plano e no desenrolar da história, não só as pessoas que conheciam a promessa que Deus tinha feito e que abençoaria todas as famílias da terra, e eles entendiam isso de forma totalmente equivocada, mas também as potestades do ar não conseguiam entender a dimensão desse mistério. Para vocês terem uma ideia, quando Cristo é crucificado, a Bíblia diz que o inferno entrou em festa. Eles fizeram festa achando que havia frustrado o plano de Deus. E na verdade o que estava acontecendo ali, o que parecia ser loucura, era o meio pelo qual Deus estava fazendo a expiação dos pecados da humanidade, ao Cristo derramar o seu sangue na cruz, se fazendo maldição por nós. Então nós vamos percebendo que esse mistério vai sendo revelado, e o Paulo está anunciando esse mistério que foi revelado nesse tempo. Essas pessoas já estavam alcançando de fato o entendimento pleno dessa promessa de Deus. Então nós vamos ver a revelação do mistério chamado Igreja. Todo esse processo culmina na fundação da igreja, na instituição da igreja, o corpo de Cristo. Esse corpo formado por pedras vivas, que são pessoas que passam a ser a morada de Deus, a morada do Espírito Santo de Deus. Antes de adentrarmos no comentário, eu gostaria de agradecer a cada um dos irmãos que sempre participa aqui conosco. Temos nossas limitações na produção de conteúdo. Eu sei que tem muita gente produzindo coisa boa aí. Temos limitações também na questão técnica. A gente improvisa aqui muito e está sempre tentando melhorar. Então sou grato a Deus pela vida de todos vocês que têm estado conosco aqui meditando sempre na palavra de Deus, assim como eu, tentando buscar conhecimento de Deus e levar um bom conteúdo para os nossos alunos. Eu gostaria de fazer uma menção honrosa aqui à irmã Dina Souza. Praticamente todas as aulas ela comenta, participa, e isso nos motiva a continuar fazendo, porque demanda tempo. Para preparar o vídeo, preparar a aula, editar depois, não vai menos do que umas 20 horas, o total, de estudar a lição, de gravar e depois editar. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu queria lembrar vocês que no domingo, ao 12:30, nós estaremos encerrando uma campanha de oração e jejum que estamos fazendo todos os dias, do dia 1º ao dia 7 de novembro. Nós estamos jejuando.
apresentamos o propósito na oração da madrugada, que começa 00:30, e ao 12:30 nós entregamos o propósito. Tem algumas pessoas que estão indo até mais tarde, tem condição de ir até mais tarde, mas ao 12:30 nós entregamos o propósito no momento de fé, onde nós fazemos as nossas leituras complementares referente à lição, e é o momento do nosso devocional. Então vamos à nossa lição, a lição de número 6, a revelação do mistério chamado Igreja. O nosso texto áureo está em Efésios capítulo 3, verso 9, que diz assim: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Aquele entendimento que esse mistério que culmina na redenção da humanidade através do sacrifício de Cristo e une judeus e gentios e aproxima o ser humano de Deus, que rompe com as barreiras instituídas pela religião e faz com que o ser humano possa desfrutar da presença de Deus não só em um lugar específico. Deus passa a habitar não só no meio do povo, mas dentro de nós, dentro do ser humano, a sua imagem e semelhança. A verdade aplicada nos diz que a Igreja de Cristo é a portadora da revelação dos mistérios da graça divina a todos os povos e nação. Então, quando nós olhamos para esse exemplo do apóstolo Paulo, que é um portador dessa mensagem, nós precisamos entender que nós que recebemos essa revelação, que recebemos esse entendimento, temos a missão de ser o portador dessa revelação, desse mistério, de anunciar esse projeto, esse plano de salvação para os povos e nações. Os objetivos da lição são apresentar a nítida visão que Paulo tinha sobre os gentios, explicar acerca do mistério revelado a Paulo, mostrar que o plano divino não é desconexo, não houve acaso. O nosso texto de referência está em Efésios capítulo 3. O comentarista utiliza 5 versículos, o versículo 3, 5, 10, 11 e 12. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Isso aqui Paulo está dizendo que esse mistério ele recebeu diretamente do Senhor, foi revelado a ele. O Paulo que conhece a Cristo tem um encontro com ele quando, depois do Cristo ressuscitado, e o Paulo está perseguindo a igreja, ele tem um encontro com esse Cristo ressuscitado. E sua vida é transformada. Então ali ele conhece quem é Cristo, ele sabe de fato que é o Filho de Deus, que é o Messias, porque ele tem um encontro com esse Cristo já glorificado. Depois o Paulo passa por outras experiências de intimidade com Deus, de arrebatamento, de estar em locais celestiais, que ele fala que é difícil, é quase impossível de descrever com palavras humanas. Lugares indescritíveis. Essa revelação desse mistério ele recebe diretamente do Cristo. Versículo 5, no qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Até então, até antes do Cristo, não se tinha uma dimensão exata e completa desse projeto de Deus. E isso era um mistério, porque o mistério é justamente isso, é algo que não estava revelado até então. É como alguém que tem uma notícia a dar, que tem algo a realizar e ninguém está sabendo, mas essa pessoa já sabe. De repente acontece algo, acontece uma surpresa para os outros, mas aquele que realiza já sabia de antemão. Então, até então, homem algum havia, nenhum filho de homem havia recebido ou entendido o que estava acontecendo. Só que vai além. No verso 10 ele diz, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então, a sabedoria de Deus em planejar, em trabalhar, em orquestrar esse projeto de salvação, que vai acontecendo em diversos momentos, de formas diferentes. Então, essa manifestação de Deus, essa forma que Deus age, essa multiforme
sabedoria e multiforme manifestação de Deus, ela passa a ser reconhecida através do que a igreja está vivenciando, do que alcançou essa igreja formada por gentios e judeus. Então, até as potestades, ele chega a dizer que antes nem filhos do homem entendiam de fato o que seria esse mistério e o projeto de Deus por completo. E aqui ele chega a dizer que até os principados e potestades nos céus também não tinham a exata dimensão e o exato entendimento do que se tratava. Versículo 11. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Então, esse propósito eterno que foi realizado em Cristo nos proporcionou uma ousadia e uma condição de termos acesso à presença de Deus com plena confiança. Não confiança por causa de um mérito nosso, mas justamente por causa do propósito realizado pelo Cristo. Amém? Aleluia! É muito lindo esse projeto do nosso Deus. Como é lindo entendermos de fato qual que era o nosso destino e como fomos atraídos por esse Deus, por esse plano, por esse projeto de Deus. No primeiro tópico nós vamos ver a revelação do mistério. Como mordomos e despenseiros da graça de Deus, Paulo esclarece que esse mistério lhe foi revelado e como foi comissionado a torná-lo conhecido de todos. Então, o Paulo recebeu esse discernimento. O Paulo é alcançado por esse mistério. E ele recebe uma missão de fazer conhecido esse mistério a todos os povos. Nós vamos ver aqui no primeiro tópico esse homem, esse Paulo, que recebe o comissionamento de fazer conhecido esse mistério de Deus a todos os povos. Ele se apresenta, ele começa o capítulo se apresentando como um prisioneiro. Não um prisioneiro comum, mas um prisioneiro de Cristo. É o que o Paulo se considera. Primeiro porque ele havia sido alcançado, ele havia recebido a compreensão do mistério de Deus e havia sido comissionado para levar essa mensagem, difundi-la entre outros povos, entre os povos gentios. Ele se sentia entranhado, entrelaçado em uma missão da qual ele dizia: eu sou prisioneiro de Cristo e sou prisioneiro de Cristo com alegria. Primeiro, porque eu tenho uma missão da qual eu não tenho como escapar. Até porque eu fui alcançado pelos desdobramentos dessa missão. Essa missão mudou a minha vida. Quando Cristo me alcançou, quando Cristo encontrou comigo ali na estrada de Damasco, a minha vida foi mudada. Então, eu sou devedor. O Paulo se reconhece como um devedor. E ele também está encarcerado. Só que ele está encarcerado por pregar essa palavra. E para ele é motivo de alegria, de orgulho, estar preso por ter pregado essa palavra, essa mensagem de redenção. Sabe o que é interessante? Se nós observarmos o livro dos Atos dos Apóstolos, todas as vezes que o Paulo chega em uma cidade para pregar, ele sendo cidadão romano, e o cidadão romano não poderia apanhar sem ser investigado de fato se houve crime, se cometeu algum crime. O cidadão romano não poderia ser preso sem antes ser ouvido, sem ser julgado de fato. O apóstolo Paulo, ele prega em diversos territórios e ele é perseguido. Toda vez que o apóstolo Paulo é preso, ele nunca falou: opa, não me prende não, eu tenho direito de me expressar, eu sou cidadão romano, a liberdade de culto, a liberdade de expressão, eu sou cidadão romano. Ele nunca se apresentou dessa forma. Era uma estratégia dele. Esse homem que tinha uma responsabilidade, entendia a sua missão, ele deixava ser preso, apanhava, e depois de apanhar, de estar preso, ele falava: vem cá, como que vocês prendem um cidadão romano? E aquilo fazia com que ele exigisse se apresentar diante das autoridades locais. E dessa forma, ele apresentava a mensagem do Cristo que veio para reconciliar toda a humanidade com Deus, com o Criador. Olha que estratégia fantástica o apóstolo Paulo tinha. Então, quando ele está preso, quando ele é preso em Jerusalém, em algum momento,
o governador Festo chega a quase liberá-lo. E ele pede para que seja levado para Roma. Ele quer ser ouvido em Roma. Na verdade, durante todo o trajeto. E em Roma, ele anuncia a mensagem do Evangelho. A prisão do apóstolo Paulo, o encarceramento do apóstolo Paulo, é uma forma dele anunciar a mensagem do Evangelho. Então ele se considera, ele se vê como um prisioneiro. Um prisioneiro não dos homens, mas um prisioneiro de Cristo, do Cristo que o libertou das amarras religiosas, dos dogmas religiosos. Para o apóstolo Paulo, ao invés de ser um motivo de tristeza, essa prisão dele era algo que lhe trazia um grande privilégio. Ser prisioneiro do Cristo era motivo de grande privilégio. Paulo, o despenseiro. Quando a gente fala em despenseiro ou despensa, nós podemos imaginar de fato uma despensa. Para ficar mais didático, uma despensa de casa, onde você armazena alimentos, onde você armazena itens para sua subsistência. Então, quando Paulo se coloca como despenseiro, ele está dizendo que Deus tem algo precioso que está guardado, escondido, ou até então não está visível para nós. E o Paulo, ele recebe a missão de ser um despenseiro, de pegar o que está nessa dispensa de Deus, de pegar o que está armazenado em Deus, as riquezas de Deus, esse mistério de Deus que se concretiza no Cristo, que até então não era conhecido. Ele tem a responsabilidade de compartilhar esse mistério com os gentios, de trazer da dispensa de Deus para nós, para os gentios. Então o Paulo se vê como esse dispenseiro, alguém que tem essa responsabilidade. Então ele traz para os gentios uma riqueza que até então não era conhecida por esses gentios, que estavam distante do Criador. Paulo havia recebido uma dispensação, que quer dizer administração. O termo dispensação vem de duas palavras gregas, oikos, que significa casa, e nemo, que significa distribuir, repartir. Indica a administração da casa, ter a chave do cofre ou o ofício de alguém que administrava. O Paulo entende que ele está com essa missão. Paulo deveria revelar o propósito da graça de Deus a todos os homens indistintamente. A missão do Paulo não pode distinguir entre judeus e gentios. Não pode distinguir entre homens e mulheres, livres e escravos. Agora a missão dele é anunciar essa mensagem sem fazer distinção, sem fazer separação. Paulo, o embaixador. Nós sabemos que o embaixador é alguém que representa uma nação, que representa um governo. Eu estive esses tempos na Embaixada dos Estados Unidos, a gente ia viajar a serviço para lá, e ao chegar na embaixada, ali dentro, se você ofender alguém, se você desrespeitar algum funcionário, você vai responder de acordo com a legislação daquele país, no caso dos Estados Unidos da América. Porque o que vale naquele espaço onde é a embaixada é a legislação da nação que aquela embaixada representa. Então o apóstolo Paulo, enquanto embaixador, ele estava debaixo de uma lei, de uma legislação vinda do próprio Deus, a quem ele representava. Então nós, enquanto embaixadores, nós vivemos em uma outra terra que não é a nossa pátria de fato. Nós vivemos aqui representando a nossa pátria de origem, porque foi de lá que viemos, foi de Deus que viemos. A palavra de Deus nos diz que quando o homem morre, o corpo volta ao pó, volta a ser pó, e o espírito retorna para Deus. Se retorna, é porque viemos de lá. Então somos embaixadores desse Deus aqui, assim como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo chega a dizer que nós precisamos ser seus imitadores, assim como ele é imitador do Cristo. E o Cristo dizia que ele veio para fazer a vontade do Pai. O apóstolo Paulo está nesse exato momento fazendo a vontade do nosso Pai Celestial, e nós precisamos ser imitadores dele, como ele é do Cristo, sendo embaixadores, representando esse reino que não é deste mundo, um reino eterno, e seguindo plenamente as ordenâncias desse nosso Rei Celestial. No cenário aqui dessa época,
Os judeus viam os gentios como incapazes e indignos. Tinham convicção que os judeus não mereciam salvação, porque a salvação era apenas para eles. E o apóstolo Paulo, que foi criado dessa forma, que passou a vida aprendendo dessa forma, Deus o pega, trabalha no seu coração, na sua vida, para que ele agora saia e leve essa mensagem de esperança aos que antes ele acreditava que não tinha como fazer parte do projeto de Deus. Agora ele é o embaixador, representante desse Deus, para falar desse amor, desse mistério, desse plano de redenção que alcançou ele, que alcançou o apóstolo Paulo e passa a alcançar os gentios através da vida do apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo, entendendo a sua missão, ele chega a destacar o seguinte: ele se intitula como o mínimo de todos os santos. Mesmo recebendo um grande privilégio, mesmo tendo um grande privilégio, ele se intitula o mínimo de todos os santos. E deixa bem claro que o cargo no qual havia sido investido era um dom da graça de Deus. Não havia merecimento no apóstolo Paulo. Não havia merecimento nele, mas Deus o escolheu pelo seu favor, pela sua graça. Então, se nós fomos alcançados por Deus, é por causa da graça, do favor dele. E nós precisamos ter comprometimento, precisamos ter envolvimento de fato com o projeto de Deus, com o propósito de Deus, sendo embaixadores também desse reino. Eu ouvi essa semana uma parábola muito interessante sobre a diferença entre envolvimento e comprometimento. E a ilustração fala de como preparar um omelete. Para se preparar uma omelete precisa de ovos e muita gente faz omelete com bacon. Então, nessa ilustração aqui representada, a galinha se envolveu no processo. Ela demonstrou envolvimento. Ela doou ovos para que a omelete fosse feita. Mas o porco, que é de onde se origina o bacon, ele teve comprometimento, porque foi necessário que ele morresse para que houvesse bacon. Então, quando a gente fala de comprometimento e envolvimento, nós precisamos avaliar até que ponto nós estamos só envolvidos. É assim, eu participo se der, eu vou ser embaixador se possível. E até que ponto nós estamos pensando igual o apóstolo Paulo, de estarmos comprometidos a ponto de abrir mão da nossa própria vida, se for preciso. Então fica essa pergunta aí. Vamos para o nosso próximo tópico, o tópico 2, Paulo, ministro da revelação divina. Paulo recebe uma comissão especial da parte de Deus, que de maneira clara e precisa lhe revela o mistério oculto que devia compartilhar com os gentios. Essa revelação que é entregue a ele tem, como foi dito aqui, ele tem a plena consciência do que ele precisa fazer, anunciar esse mistério e esclarecer esse mistério que até então estava oculto aos homens. Entendendo o mistério que esteve oculto, esse termo oculto aparece 3 vezes nesse parágrafo. No versículo 3, no 4 e no 9. Essa palavra mistério aparece. E aí, o comentarista coloca que muitas vezes nós olhamos para essa palavra mistério e parece algo obscuro quando se diz em mistério, parece algo secreto, enigmático, inexplicável, até mesmo incompreensível. Não, se é um mistério é algo que não é possível compreender. Mas na verdade, o Strong, no dicionário Strong do Novo Testamento, a gente percebe aí que o mistério, na verdade, é uma palavra usada a respeito de fatos, doutrinas, princípios não revelados previamente. Então até então não estava revelado, então aquilo era um mistério, até ser revelado. Depois de revelado, ele é totalmente compreensível, é totalmente explicável, deixa de ser enigmático, não é nada obscuro. Apesar de até um ponto estarem além da compreensão humana, esse mistério nos foi revelado. E agora a igreja, os que foram alcançados por esse projeto de Deus, que até então era um mistério, e se revela de forma plena em Cristo Jesus, faz parte da vida da igreja, do dia a dia da igreja. A natureza do mistério revelado, subtópico 2.2. Com muita clareza, Paulo fala da natureza do mistério
que o Senhor lhe havia revelado. O mistério era que os gentios e judeus seriam colocados na mesma base. Pela fé em Cristo, eles seriam incorporados a um novo corpo, a igreja. Esse corpo do qual Cristo é o cabeça. Imaginem, quando a gente fala desse mistério, que os homens não entendiam, os judeus que conheciam um pouco mais de Deus não entendiam por completo, e até os entes celestiais, as potestades, não entendiam de fato. Eu fico imaginando as potestades olhando para toda a humanidade, falando assim, toda a humanidade foi corrompida. Satanás poderia olhar e falar, eu consegui realmente perverter toda a humanidade. E esse plano de Deus, esse projeto dele, só está alcançando uma parcela muito pequena, uma nação pequena por sinal. E o restante do mundo está sob meu domínio. Ele chega a oferecer todos os reinos da terra a Jesus, né? Então ele tinha essa impressão de que apenas uma pequena parcela estava sendo contemplada pelo projeto de Deus. Mas Deus sempre trabalha no tempo certo. E quando o mistério é revelado, esse mistério coloca no mesmo pacote, no mesmo projeto, os judeus, que até então pareciam ser detentores exclusivos do projeto de reconciliação com Deus, e coloca também todos os povos, os gentios. E dessa forma surge a igreja, o corpo de Cristo. Então o mistério é revelado aqui nesse exato momento, trazendo de forma nítida como Deus reconciliou toda a humanidade que havia caído no Éden com Adão. Agora Deus reconcilia toda a humanidade através do Cristo, o Filho de Deus. Paulo também apresenta 3 aspectos importantes desse mistério para os gentios. O primeiro é, os gentios são herdeiros em conjunto com os judeus de algo que somente por adoção se tinha direito. Até os judeus também são filhos por adoção, não só os gentios. Os judeus foram adotados. Deus escolheu eles e os adotou. Os gentios se tornaram membros do mesmo corpo, isso é a igreja. Eles também eram participantes da promessa em Cristo Jesus, através da pregação do Evangelho. À medida que eles vão ouvindo a mensagem do Evangelho e dando crédito a essa mensagem, eles passam a fazer parte desse projeto, que até então era um projeto exclusivista ao extremo. A humildade e seriedade de Paulo diante do mistério. Paulo revela algumas coisas importantes sobre a sua comissão. Ele fala que foi feito ministro segundo o dom da graça, ou seja, ele recebeu um chamado, não saiu por conta própria, também não foi falando o que ouviu ou aprendeu com os outros. Está falando das coisas que o próprio Deus lhe revelou e enviou a dizer. Dessa forma, o apóstolo deixa claro para os destinatários da carta tanto a sua autoridade como o enviado, como a maneira pelo qual ele recebeu o conhecimento e a origem da mesma. Ele considerava a si mesmo o mínimo de todos. Conhecia o grande privilégio de ser um portador de uma tão grande e poderosa revelação. O Paulo tem consciência de onde ele estava e onde ele está agora. Ele tem noção do tamanho da sua pequenez. Nós precisamos reavaliar como nós nos enxergamos dentro dessa promessa. Eu vejo que hoje tem muita gente se achando muito importante por ter sido alcançado. E na verdade o sentimento deveria ser o contrário. Não de se achar importante, grande demais, por ter sido alcançado. Porque a importância de ter sido amado por Deus, ela é relevante. Mas essa forma que fomos alcançados, ela precisa nos levar a entender que temos um compromisso com o Deus que nos alcançou. E entendermos o privilégio de nos tornarmos portador dessa mensagem de esperança, que até um tempo nós não tínhamos esperança e agora podemos ter esperança. E outras pessoas precisam ser alcançadas. Às vezes o comportamento de nós evangélicos, de nós cristãos, é de simplesmente ficarmos parados, falando, eu fui alcançado, está tudo certo, né? Deus vai levantar outras pessoas. Não, Deus conta conosco. Pessoas que entenderam o tamanho da dimensão do processo, do projeto de Deus. E a partir do nosso entendimento, nós passamos a reconhecer o privilégio que é anunciar a mensagem de esperança. O mistério de Deus revelado em Cristo Jesus. O mistério
que nos tornou igreja, corpo de Cristo, povo de Deus. As riquezas do mistério revelado. O Paulo chega a dizer que, na verdade, não é só riquezas, são insondáveis riquezas. Riquezas impossíveis de calcular. Imaginem o que é estar caminhando para uma condenação eterna e receber o direito de passar a eternidade em comunhão com Deus, em paz com Deus, em comunhão plena com Deus. Isso é incalculável, não tem dinheiro no mundo que possa se comparar. Sabe por que não tem dinheiro no mundo ou riqueza no mundo que se pode comparar? Porque imagine o tamanho do universo. Imagine que quem criou todo o universo, todas as riquezas do universo, não estou falando só do nosso planeta não, todas as riquezas do universo. O homem gasta bilhões para construir um foguete para ir ao espaço, às vezes para mandar um robô a Marte, gastam bilhões para conhecer um pouquinho além do que nós conhecemos aqui na Terra. E nós estávamos condenados a passar nossa eternidade distante do Criador do universo. E agora nós passamos a ser filhos e herdeiro de todas as coisas através de Cristo Jesus. Isso é imensurável, isso não dá para ser contabilizado a partir das riquezas que nós conhecemos aqui terreno. É maravilhoso o que foi feito por nós através de Cristo Jesus ali no Calvário. O mistério revelado no Novo Testamento, subtópico 3.1. Desde o princípio, os gentios faziam parte do plano de Deus. E Paulo era o instrumento do Senhor para revelar à igreja em Éfeso a participação plena dos gentios na salvação efetuada na cruz. Sua grande preocupação era desfazer o falso ensinamento que havia sido disseminado por alguns judeus convertidos, como encontramos em Atos capítulo 15 e em Gálatas capítulo 5. Essas passagens aqui falam de uma pressão por parte de judeus que queriam que os novos convertidos gentios cumprissem todos os ritos judaicos para serem aceitos na nova aliança. E o Paulo, ele não economiza palavras para dizer que fomos alcançados não por mérito algum, não por causa de fazer algum ritual, não é porque participamos de algo, não é porque fizemos algo, mas porque Deus havia projetado, planejado antes da fundação do mundo. Quem não entendia isso até então era boa parte desses judeus convertidos que ainda estavam presos a ritos e dogmas. Então, o apóstolo Paulo tem plena consciência de que esse projeto de Deus, esse mistério de Deus já havia sido elaborado muito antes. Ele já começa a carta dizendo isso. Bendito Deus que nos elegeu, que nos escolheu. Antes da fundação do mundo ele nos escolheu. A grande questão é que nós só ficamos conhecendo plenamente esse projeto de Deus quando o Cristo vem. Já fazíamos parte desse projeto de Deus, desse plano maravilhoso de Deus. Subtópico 3.2 fala do propósito pré-estabelecidos por Deus. E aqui tem uma explicação muito interessante. Que eu ouvi isso muitas vezes. Tem gente que fala, eu nasci dentro da igreja, eu não nasci dentro da igreja. Eu tenho irmãos que nasceram debaixo de oração das irmãs do círculo de oração. Era a minha mãe lá em trabalho de parto, no quarto, e as irmãs do círculo de oração na sala, orando, clamando, falando em língua estranha. Eu já nasci em uma outra região, em um local onde havia hospital, e minha mãe foi para o hospital para eu nascer lá. Mas ao chegar em casa, as irmãs do círculo de oração já estavam lá esperando para louvar a Deus por mais uma criança que nascia naquela casa. Então, eu ouvi por diversas vezes. Eu sei que é um entendimento assim, mas é um entendimento equivocado quando a gente lê a carta aos Efésios. O entendimento de que Israel rejeitou a aliança. E por causa disso, Deus escolheu os gentios. Então fica parecendo que Deus planejou, falou assim, vou escolher esse povo aqui para mim. E aí, no meio do caminho, Israel abandona. Israel não aceita Jesus, não aceita o Cristo como o Messias, como o prometido de Deus. E aí, a gente baseia isso na passagem que diz, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto recebeu, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Isso dá uma base para a gente
pensar dessa forma. Só que quando a gente lê a carta aos Efésios e começa a entender os mistérios de Deus, a gente percebe que não houve um acaso. Deus não foi pego de surpresa. Deus não estava lá do céu e coçou a cabeça. E agora? O que eu faço? Porque esse povo rejeitou meu filho. Eu mandei e o povo rejeitou. Eu não contava com isso. O que eu vou fazer? Ah, não, tem um povo ali, eu vou pegar aquele povo ali, eles vão ouvir, vou mudar a estratégia. Não, o apóstolo Paulo diz que Deus já havia nos escolhido, já havia elaborado um plano que nos alcançava, que até então estava em mistério. Nós não conseguíamos entender, era um mistério entender isso. Um mistério tanto aos homens quanto para os entes espirituais. Mas a grande verdade era que nós já havíamos sido escolhidos por Deus. Tudo foi elaborado por Deus antes mesmo de o homem ser formado. Nada aconteceu sem um propósito. Tudo foi criado para acontecer no seu devido tempo, sem margens de erro. Deus não foi pego de surpresa. O projeto já estava previamente pré-estabelecido. O surgimento da igreja não aconteceu por acaso. A união do corpo, a formação do corpo de Cristo não aconteceu por acaso. As riquezas insondáveis de Cristo, subtópico 3.3. Paulo já tinha feito uso da expressão riqueza no capítulo 1, verso 7, o 18 também, no capítulo 2, verso 7. Mas agora tem um plus aqui. Agora ele acrescenta um adjetivo, incompreensível ou insondáveis na versão Nova Almeida. Vai aparecer a versão insondáveis, ou seja, são riquezas incalculáveis. O John Stott chega a dizer que é literalmente cuja pista não se pode achar, indicando que se trata de algo que não é possível se obter mediante esforço humano. Encontramos também esses adjetivos em Romanos capítulo 11, versículo 33, mas agora tem sido revelado aí o versículo 5, né? Somos chamados a participar dessa riqueza. Elas refletem tudo que se refere à glória de Cristo. A riqueza está relacionada à glória de Cristo, sua divindade, a salvação, a libertação da escravidão da carne, sua glória meritória na cruz do Calvário, porque aqui o mérito é da cruz dele, do Cristo, não é mérito nosso. Da mesma forma que o mar se torna insondável por sua profundidade, assim são as riquezas. Mas elas são todas nossas e estão à nossa disposição. Deus não poupou riqueza para nos salvar. Deus não poupou seu próprio filho, o único filho, para nos salvar. Olha só. O apóstolo João diz que o Cristo era o verbo que estava com Deus fazendo, criando todo o universo, todas as coisas. Tudo o que foi criado juntamente com o verbo de Deus. Esse verbo se fez carne. O próprio Deus se fez carne e habitou entre os homens. Esse verbo, esse que era semelhante a Deus, igual a Deus, que se esvaziou e desce para morrer para a remissão dos nossos pecados, para perdoar os nossos pecados, era a maior riqueza que Deus tinha. E ele não o poupou. Ele envia o seu filho para morrer no nosso lugar. Sabe, como eu disse aqui um pouco antes, nós às vezes ficamos presos a riquezas que nós conseguimos contemplar, ao ouro, à prata. Nós ficamos preocupados às vezes em juntar tesouro na terra. Talvez por causa do tipo de organização política social no qual estamos inseridos, nós nos preocupamos muito com riquezas materiais. Mas nós precisamos entender que toda riqueza material, toda riqueza deste mundo, diante do projeto de Deus, diante do plano de Deus, nós estamos comparando riquezas finitas, riquezas que são destrutíveis, que podem ser perdidas, com uma riqueza incalculável. Até porque é o próprio Criador do universo que elabora o projeto. É o próprio ente pelo qual o universo é criado que vem morrer para nos reconciliar, para concretizar esse mistério de Deus
de forma que nós fomos alcançados pelo projeto de Deus. Então que eu e você, que fomos feitos igreja, corpo de Cristo, que nós possamos valorizar tudo que foi feito ali na cruz do Calvário para nos reconciliar com Deus e que possamos estar comprometidos com essa mensagem, com essa palavra de esperança, com essa palavra de salvação, para que essa riqueza possa alcançar a outros tantos que estão perdidos, que estão distantes, que estão caminhando em direção à perdição eterna. Um abraço a cada um de vocês que esteve aqui presente até esse momento. Que Deus te abençoe, te dê uma excelente semana, um excelente final de semana. Fiquem na paz.